Olá, turma, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão visualizar esse vídeo. Nós estamos falando aqui agora sobre o conteúdo, né, o vídeo referente à aula 2 de organização e normas administrativas, tá? Esse conteúdo, obviamente, a gente vai explorar com maior exatidão na aula na nossa live, né, no próximo dia 19 às 18 horas da noite, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui nesse processo. Bom, a primeira coisa que a gente falou ali sobre algumas funções, falamos sobre alguns processos, né, organizações em si, mas a gente precisa levar em consideração que a gente também está falando de administrar, né? E administrar tem um contexto com o processo de gestão, né? Com gerenciamento, por exemplo. Então, essas características de sinônimos estão relacionadas. E aí, o que é administração, né? A origem da própria palavra já vem do latim e significa um senso de direção, um senso de tendência, né? E que isso está direcionado a uma subordinação ou obediência. Por quê? Quando você define uma direção para que diversas pessoas sigam, significa dizer que existe uma liderança e essa liderança ela vai conduzir essas pessoas para um determinado local, para uma determinada função ou região, tá? A tradução do termo em si, né, ela não é suficientemente para que a gente possa entender o que significa administração. Mas, de uma forma geral, tem um significado bem aprofundado para a gente entender que administrar está muito relacionada àquele contexto que a gente viu na aula passada sobre organização, aonde a gente, de uma certa forma, direciona todos os aspectos, né, de negócio, de gestão, de gerenciamento para um determinado foco, para um determinado sentido. E dentro de um contexto de uma secretaria, que muitas das vezes o secretário ele vai gerenciar somente a secretaria, mas também ele vai ver a escola como um todo, numa visão holística, de dentro para fora, ele tem que ter esse conhecimento de gestão, de administração e de liderança, tá? Nesse sentido, há algumas definições, segundo um autor chamado Chiavenato, que a administração é o processo pelo qual um grupo de pessoas dirige, né, direciona essas ações no sentido de obter e alcançar objetivos comuns. Também tem um outro conceito que é o processo de trabalhar, com pessoas, mas também através delas para alcançar objetivos organizacionais. E aí a gente deve considerar que toda pessoa ela tem um objetivo individual, mas as empresas têm objetivos organizacionais e esses objetivos, de uma certa forma, eles se confluem. É por isso que muitas das vezes, quando a gente vê uma determinada dificuldade de liderança, de gestão dentro de uma empresa, isso pode estar relacionado ao processo de gerenciamento dessa liderança, dessas pessoas, tá? A administração, de uma certa forma, ela busca atender a esses objetivos organizacionais de forma não somente eficiente e eficaz, através do planejamento, da organização, do processo de liderança e, consequentemente, também do controle desses recursos. Aí a administração ela se refere a duas situações. Primeiramente, algo coletivo, que está relacionado dentro de uma organização, e não somente ao estudo, mas aos processos que ali você desenvolve para você direcionar essas pessoas com esses processos, esses recursos, a atingir esse determinado objetivo, ok? Qual é a importância da administração? Né? Até coloquei aqui um autor que disse: não existe homem sem ideal, não existe presente sem trabalho, não existe futuro sem planejamento, não existe organização sem administração. É uma relação muito importante porque assim tudo está relacionado a um objetivo futuro que você deseja buscar, tá? E aí para a gente entender o que significa administração de fato, a gente tem que interpretar, conhecer e interpretar a palavra no seu contexto, compreender o papel de administração nas organizações de forma geral, tá? E aí é o seguinte, assim, a sociedade contemporânea com seus complexos organizacionais e suas estruturas, né, diversas gigantescas, ela necessita muito mais do que tudo o que gerenciar, organizar e controlar todo o processo das grandes e pequenas organizações, tá? E elas estão pautadas dentro de dois processos, né?
que é a questão da eficiência e a questão da eficácia. Como assim? Eficiência é a forma como eu realizo, eu vou explicar. E eficácia são os resultados. Aí a gente diz o seguinte, que a administração ela é imprescindível para a existência, ou seja, para a subsistência, sobrevivência e o sucesso de qualquer organização. Não adianta hoje eu pensar na secretaria como algo que eu consigo fazer no dia a dia. Eu dei exemplo para vocês da possibilidade de matrícula online, entre outras condições também. Isso tudo se aplica num contexto de oferecer características que você consiga ali atender às necessidades, mas também eu tenho que pensar à frente. Eu tenho que estar antenado às coisas que vão acontecer dentro desse processo, tá? A administração ela já estava presente nas sociedades de forma geral, tá? Desde a época da antiguidade até os contextos atuais. Aí o que significa eficiência? Ela representa uma medida pela qual os recursos, todos os recursos que você utiliza dentro de uma secretaria, dentro de uma escola, dentro da sua vida, né, no contexto geral, convertidos em resultado de forma mais econômica. Então, por exemplo, uma eficiência significa fazer um trabalho correto e de boa qualidade, tá? Já a eficácia é essa relação dos resultados obtidos com aqueles objetivos que você pré-estabeleceu. E nesse contexto, a gente deve levar em consideração, por exemplo, até um jogo de futebol, né? Por exemplo, tá? Então vamos lá, um jogo, sei lá, Flamengo e Fluminense. O Flamengo jogou bem, ganhou o jogo. Então foi eficiente, foi eficaz. O Flamengo jogou bem, perdeu o jogo. Foi eficiente, mas não foi eficaz. Consequentemente, o outro time que jogou mal, né? Mas ganhou o jogo no final, não foi eficiente, mas foi eficaz. Agora, se eu jogo mal e perco o jogo, nem eficiente, nem eficaz eu sou, tá bom? Já o processo administrativo, a gente está relacionando todo o conjunto de atividades que vão gerar o alcance desses objetivos ou vão em busca deles. E as funções administrativas estão relacionadas ao processo de planejamento, organização, direção e o próprio controle, tá? Algumas funções administrativas como processo, o que significa isso, né? A gente deve entender que essas funções elas vão determinar todo o processo de organização, de planejamento, direção, né, organização e controle, e tudo isso se objetiva dentro de um conjunto de atividades para se alcançar os objetivos pretendidos. Então, o planejamento, a organização, a direção e o controle são características que têm relação, inclusive, com aquele ciclo PDCA. Entretanto, isso aqui são funções administrativas que você realiza em qualquer empresa, em qualquer lugar, tá bom? Da mesma forma, a gente começa a falar pelo planejamento, que é o seguinte: planejamento é o inverso de improvisação, ou seja, você estabelece objetivos, você define alguns planos de trabalhos, e esse objetivo é estabelecido que é um caminho, ou seja, onde você pretende chegar. Por exemplo, eu pretendo, ao terminar o curso, fazer um concurso para ser secretário escolar de uma escola pública, sei lá. É um objetivo. Você traçou um objetivo, e esse objetivo está dentro do contexto do planejamento, tá? Consequentemente, esse objetivo ele vai ser desdobrado. Desdobrado em quê? Por exemplo, desdobrado em diversos parâmetros, tá? Parâmetros esses, por exemplo, que estão relacionados a um contexto mais usual. Como assim um contexto mais usual? Eu estou querendo relacionar aqui o seguinte: eu pego esse objetivo que eu defini, que é, sei lá, posso dar um exemplo, terminar o curso. Eu vou desdobrar ele numa hierarquia de objetivos secundários que vão fazer com que eu possa atingir esse objetivo primário. Então, por exemplo, eu, dentro de um contexto de terminar um curso, de secretário escolar, participar das aulas, fazer os trabalhos, fazer as atividades, todos eles são objetivos secundários que eu desdobro do objetivo primário que faz que eu possa alcançar esse objetivo, tá? Então, existem algumas métricas que a gente vai entender que estão dentro do planejamento. Por exemplo, definir políticas são criar processos, né, de comportamento que se baseiam nesses objetivos gerais ou no plano estratégico. Isso vai orientar as pessoas dentro de uma empresa. São as políticas dentro de uma secretaria, por exemplo. As diretrizes são princípios que você estabelece também para ser alcançado dentro de uma secretaria. A meta é um objetivo, mas com um prazo definido. Os programas são atividades sequenciais separadas, baseadas em cima daqueles processos que também têm metas com prazos, tá?
Os procedimentos estão relacionados àquela formatação da gestão de processo, cada procedimento como funciona, como ocorre. Os métodos estão relacionados ao desempenho de uma determinada tarefa e as normas são todos os regulamentos que devem ser cumpridos para se atingir ali determinadas situações, ok? Aí a gente tem uma abrangência do planejamento. Essa abrangência ela pode ser considerada dentro do nível institucional, que vai ser um planejamento estratégico, dentro do nível intermediário, que é um planejamento tático, e do nível operacional. Na secretaria, por mais que seja um nível operacional, está relacionado junto com as estratégias da escola, com a direção da escola, e cada nível tem a sua importância, tá? Então, por exemplo, no planejamento estratégico, a gente está pensando em objetivos de longo prazo, e esses efeitos vão direcionar todas as atitudes, tudo aquilo que vai acontecer na escola e com os alunos, com os seus familiares, vai impactar todos na escola. No planejamento tático, ele já tem uma relação de médio prazo, e ali são definições de áreas, departamentos dentro da escola. São objetivos departamentais que também se relacionam com a própria secretaria, tá bom? E o planejamento operacional é aqueles objetivos de curto prazo, que estão no seu dia a dia, nas operações que acontecem na secretaria, no atendimento, dentro desses fluxos imediatos, tá? Esses tipos de planos, eles estão definidos dentro de um contexto intermediário, mas que vão atingir especificamente e alcançar toda a organização. E para isso, esse plano ele deve ter um curso que vai definir o que, quando, como, onde e por quem vai ser realizado essas atividades, tá? Nesse nível de abrangência, os planos eles podem se relacionar com métodos, que são os procedimentos, podem se relacionar com dinheiro que está dentro do contexto de relacionamento, com o tempo que está dentro de programa e programação, ou plano de comportamento que está dentro de normas ou regulamentos também, tá? E aí a gente fecha esse conteúdo resumo, que a gente vai abordar mais especificamente lá na nossa live no dia 19, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente fecha aqui a atividade 2 dessa disciplina, uma atividade mais leve, aquela que eu comentei com vocês, né, até mesmo na nossa aula aí, né, na nossa live que foi do dia 12, tá? Então, se atentem a esse conteúdo, por quê? Porque referente à atividade que eu lancei, está dentro dessa premissa, tá bom? Ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.